Lição número 6. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Os exercícios com essa ideia são muito similares aos precedentes. Mais uma vez, para qualquer aplicação da ideia, é necessário citar o nome da forma de transtorno: raiva, medo, preocupação, depressão e assim por diante, quanto da fonte, tal como a percebes, de modo bem específico. Por exemplo, eu estou com raiva de porque vejo algo que não existe. Eu estou preocupado com porque vejo algo que não existe. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te, e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os 3 ou 4 períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos, como antes, de uma investigação da tua mente de cerca de 1 minuto, e a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Mais uma vez, se resiste em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos 2 avisos colocados na lição anterior. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. E eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Bom, essa é a 6ª lição. E se a gente recapitular, teremos a primeira lição, que vimos que as coisas, as imagens, as formas, tudo que é uma imagem, casa, bicicleta, carro, o corpo, o próprio corpo nosso, os animais, as plantas, a comida, objetos, roupas, tudo que tu percebe com os olhos do corpo não tem significado. Lembra disso? Foi a primeira lição. A segunda, nós vimos que é nós que estamos dando significado a todas essas imagens. Todo o significado que elas parecem ter, somos nós que estamos dando. A terceira lição foi para abrir a mente e largar a nossa interpretação sobre tudo. Foi sobre ver as coisas como são, neutras, sem o significado que estamos acostumados a dar. A quarta lição, a gente aprofundou um pouquinho. E aí a gente viu que toda essa interpretação que fazemos sobre as imagens, todos esses pensamentos, significados que a gente dá a tudo, eles também não significam nada. E na de ontem, na quinta lição, o convite foi ver que o que sentimos, as sensações, não estão vindo de fora. Elas estão na consciência e nós projetamos essa sensação nas imagens. Vimos que nunca estamos transtornados pela razão que imaginamos. Se você perceber, estamos começando a ter discernimento entre a ilusão e a verdade. Ele está nos ensinando a separar o que tem significado do que não tem. E o que não tem significado? As imagens, inclusive o corpo, os pensamentos. Então, todas essas historinhas que a gente alimenta sobre nós e sobre tudo, né? Toda a nossa interpretação sobre as coisas, sobre as pessoas, não tem significado. E também as sensações.
na qual a gente viu ontem, né? E na lição de hoje, a gente vai continuar olhando para isso, para as sensações, para as formas de transtornos. E a ideia de hoje é: eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Então, eu estou vendo algo que não existe, algo que não é real, algo que é uma invenção. E é por isso que eu estou transtornado. Você consegue compreender a causa do transtorno agora? Sofremos porque inventamos. Sofremos porque queremos o que não existe, porque focamos e colocamos a nossa fé na ilusão, no que não significa nada, no que não tem propósito. Se olhássemos para tudo, para as pessoas, para as coisas, para as situações, para as profissões, como elas de fato são, sem a nossa interpretação, sem o nosso julgamento, só teríamos paz. Então, qual é a causa do transtorno? É ver o que não existe. Quando a gente não olha para o nosso sistema de pensamento, quando a gente não conhece os mecanismos da ilusão, a gente vive iludido e transtornado. Ter a oportunidade de olhar, de observar como a gente está fazendo aqui agora nessas lições é libertador. Sabe que sempre que a gente chega em uma cena, em uma situação, os olhos eles veem as imagens, as formas, mas é a mente que interpreta tudo e diz o que está acontecendo. É neste sentido que a lição fala que vemos o que não existe, porque não estamos vendo de fato. Estamos apenas interpretando conforme as nossas crenças. E as nossas crenças, vocês vão ver mais para frente, elas são todas para fugir do medo. É o próprio medo. É por isso que a gente está sempre querendo atacar, se proteger, se esconder. Ou seja, a gente nem mesmo está interpretando o cenário, mas sim o que a gente tem na mente. A gente está sempre falando do que acreditamos, do que pensamos, do que sentimos, como um ser individual, sozinho e amedrontado. E é por isso que estamos transtornados, porque até olhamos as imagens, mas vemos e falamos apenas do nosso sistema de pensamento. Nunca vemos as coisas como de fato são. E como a gente viu na quarta lição, esses pensamentos, eles são ilusórios. É algo que está aí na mente, mas não é você, não é a verdade. É invenção apenas, é imaginação. E enquanto a gente focar neles para ir então interpretar o cenário, vamos ver lá fora o que não existe. E essa é a causa de todos os teus transtornos, do menor ao pior. É tudo pela mesma razão. Bom, essa lição, ela é como a lição de ontem. Passa um rato, passa uma barata aí na tua frente, você grita, né? Porque você sentiu medo, sentiu nojo, aí você dá um grito. Então você tem que usar isso para aplicar a ideia do dia. Lembrando que você não sentiu medo por causa do rato. Você usou o rato para projetar o medo que está na consciência, para projetar o medo que você já estava sentindo, para distorcer, para dizer que é ele que está causando o medo. E isso é um mecanismo da mente para fugir do medo, para não olhar para o problema, para a causa do medo na consciência. Só que fugindo do medo, a gente não resolve. A gente continua em conflito, continua transtornado.
Então, a prática de hoje, ela é a mesma de ontem, só muda o final da frase. Então, você vai tirar 4 momentos no seu dia, né? Então, você já coloca aí o relógio para despertar, para você não esquecer. E nesses 4 momentos, você vai ficar quietinha, só olhando para o que está passando aí na tua mente. Procura aí na mente tudo que você acredita ser um problema e qual a sensação que esse problema que tu acredita, qual a sensação que ele te causa. E aí você vai aplicar a ideia do dia. Então vai ficar assim: eu estou com raiva do meu pai porque vejo algo que não existe. Eu estou preocupado com o meu esposo porque vejo algo que não existe. Essa prática de tirar 1 minutinho 4 vezes ao dia para investigar aí a tua mente, ela precisa ser feita. E aí, no decorrer do dia, você vai aplicando a ideia a qualquer coisa. Até mesmo na hora que você for comer, sabe? Vai almoçar, vai tomar café, aplica a ideia. Vai tomar água, aplica a ideia. Vai fazer uma ligação, aplica a ideia, aplica a tudo. É para ser aplicado a tudo, pois tudo vem da tua mente. Até mesmo a vontade de comer um doce, um chocolate, a vontade que surge aí de comer uma pizza, a vontade de ir para a internet e ficar matando tempo no Instagram é pelo mesmo motivo. E a tudo isso, a qualquer coisa, deve ser aplicado a lição de hoje, certo? E tem mais uma coisa para finalizar. Ele traz aqui no texto algo bem específico que ele já falou ontem, é que quando aplicar a ideia, né, tu pode achar que umas coisas são maiores do que outras, né? Que um tipo de dor, né, ela é maior do que a outra, causa mais transtorno do que outras. E aí ele diz assim, lembra, né, quando tu for fazer essa distinção, não é para ser feita a distinção, né? Mas se tu for fazer, lembra dessa frase. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. Então é lembrar dessa frase, fale, dita, grave essa frase ao aplicar durante o teu dia a ideia, a prática de hoje, né? E a outra frase que ele traz aqui é: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, ele traz isso para você lembrar que o transtorno não é só estar muito triste ou cheia de raiva, de ódio, ou então com um grande problema. Você pode fazer um bolo agora aí na tua casa e faltar um ovo. Aí você diz assim: nossa, mas está faltando um ovo. Ai, meu Deus, não acredito, vou ter que ir lá comprar para terminar esse bolo. Isso já é o transtorno. E aí, nisso, nessas pequenas coisas, você já aplica a ideia no decorrer do dia. Então, achar que você tem que fazer também uma coisa agora, não dá para ser daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, tem que ser agora. Então, isso já é outra forma, isso já é transtorno também. Né? Levantar da cama, muitas vezes a gente levanta da cama, se escova e aí nem vai lá, nem toma café, mas já tem que arrumar a cama. A primeira coisa é arrumar a cama. Isso já é uma forma de transtorno, né? Ou então você tem um cachorrinho aí e aí vê o teu cachorrinho comendo a tua flor, indo lá no teu jardim comendo a tua flor, cavando, e isso já te dá uma sensaçãozinha ali. Então, isso já é o transtorno e a isso deve ser aplicada a ideia do dia. Beleza? Então, por hoje é isso.